Olá! Hoje, no dia 20 de agosto de 2020, a cidade de Feira de Santana, na Bahia, está completando 156 dias de isolamento social. Mas afinal, você sabe o porquê da quarentena ser a única salvação no momento? Ou está confuso com todas essas informações que nem sabe mais como se prevenir? Então se liga que a gente te explica. Quando falamos em isolamento, estamos nos referindo a uma situação em que uma pessoa deve ficar completamente isolada, isto é, sem contato com ninguém. Atualmente, o termo isolamento é utilizado por muitos para referir-se a medidas de distanciamento social. Esse distanciamento busca evitar contato de uma pessoa com a outra, a fim de diminuir a propagação da doença. Nós temos dois tipos de isolamento, o horizontal e vertical, que são adotados e discutidos por alguns países mundo afora. Vamos iniciar com os isolamentos. Isolamento vertical é aquele que apenas alguns grupos ficam isolados, sendo selecionados grupos que apresentam maior risco de desenvolver a doença, ou aqueles que podem apresentar um quadro mais grave. Isso é, idosos e pessoas com problema como diabetes e doenças cardiovasculares. Em caso de isolamento vertical, somente eles ficariam isolados. Apenas os jovens saudáveis poderiam, portanto, continuar circulando normalmente. No entanto, é difícil isolar apenas algumas pessoas. Pense na realidade dos idosos que moram com os filhos ou netos. Se os mais jovens voltassem à escola ou ao trabalho e tivessem contato com o vírus, vão trazer a doença para dentro de casa. Além disso, são milhões de indivíduos que fazem parte do grupo de risco do Covid-19, muito abaixo da faixa etária de 60 anos. E mais assustador ainda é que vários deles sequer fazem diagnóstico e vivem com a doença nas sombras. O defensor do isolamento vertical também se baseia nos números da Coreia do Sul, país que obteve um ótimo resultado no combate ao coronavírus. No dia 26 de março, eram 9.241 casos confirmados e 131 mortes por lá. O argumento é que a mortalidade da doença nesses países asiáticos fica em torno de 1%, o que justifica medidas mais suaves. Porém, a Coreia adotou outras ações muito mais eficazes. Vamos vê-las. Fazer testes de massa da população. Deste modo, eles conseguiram detectar até os casos mais leves e isolar essas pessoas, para que não passassem a doença para os outros. Contudo, o Brasil, cujo presidente pretende adotar essas medidas e baseia nesses dados, não realiza testes em massa. Ele mesmo só realiza testes em pacientes mais graves e que estão internados. O isolamento horizontal não limita o grupo e, portanto, todos devem permanecer em casa. Isso restringe ao máximo o contato entre as pessoas, evitando, desse modo, uma grande propagação da doença. O isolamento horizontal, no entanto, é muito criticado por causa dos impactos graves na economia. A Organização Mundial da Saúde, OMS, afirmou que os países devem tratar a pandemia do Covid-19 com seriedade e manter medidas de distanciamento social para evitar o argumento de inúmeros casos. O comitê da OMS enfatizou que a declaração deve ser vista no espírito de apoio e apreço à China, ao seu povo e às ações que os chineses adotaram na linha de frente do surto. Questionada sobre o posicionamento contrário às orientações de isolamento social feitas em pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, a Organização Mundial da Saúde, OMS, afirmou durante a coletiva de imprensa que a responsabilidade de conter a pandemia de coronavírus é principalmente das autoridades políticas. O Brasil é o país continental, portanto, diferentes cidades e estados podem apresentar diferentes estágios epidêmicos. Estende-se que a primeira etapa epidemiológica da Covid-19 são os casos importados, em que poucas pessoas são infectadas e voltam de países com pandemias. A segunda etapa é a transmissão local, que é quando as pessoas que não viajaram para o exterior estão doentes. A transmissão é natural, mas ainda é possível identificar os pacientes que transmitiram o vírus. Por fim, quando o número de casos dobra e não conseguimos identificar a origem ou disseminação, pode ocorrer uma terceira etapa epidemiológica, ou de transmissão comunitária. A persistência da liderança do Ministro da Saúde em nossas operações de crise é fundamental para o processo da luta em federal contra o Covid-19. E este é apenas o começo. Como já disse o prefeito, o discurso do presidente da República não representa o município brasileiro.
A declaração presidencial trata de prefeitos e governadores como tomadores de decisões exagerados, e todas as medidas são realizadas de acordo com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, OMS, exceto que a saúde de toda a população brasileira está em risco. Enquanto o mundo enfrenta uma grave crise, dados de 3 países chamam a atenção em nível regional e em parte global. De acordo com seus respectivos Ministérios da Saúde, Costa Rica foram registrados 930 casos de Covid-19 e 10 mortes. Uruguai tem 22 mortes e um total de 769 casos. E Paraguai registram 862 infecções e 11 mortes. O que esses países têm em comum é que seus governantes agiram rápido. A Costa Rica, por exemplo, foi o primeiro país da América Central em que foi registrado um caso de Covid-19 e, apesar da sua forte dependência do setor de turismo, em poucos dias o país fechou suas fronteiras e restringiu as viagens. O Uruguai declarou emergência de saúde e fechou as escolas no mesmo dia em que os primeiros casos foram confirmados. Dos 3 países é também o país com maior testagem, afirmou Ziz à DW. E o Paraguai aplicou medidas de quarentena após a confirmação do segundo caso de contágio. Portanto, para evitar a propagação do Covid-19, use máscara como parte de uma estratégia abrangente de medidas para suprimir a transmissão e salvar vidas. O uso de máscara por si só não é suficiente para fornecer um nível adequado de proteção contra o Covid-19. Você também deve manter uma distância física mínima de pelo menos 1 metro de outras pessoas, limpar com frequência as mãos e evitar tocar no rosto e na máscara. Cuide-se e cuide de quem você ama. Fique em casa se possível.